E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Mais um dia na presença do Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. Sem Deus nós não somos nada. E principalmente, você tem que ter Jesus na sua vida. Toda a diferença agora para o nosso sucesso vai ser totalmente dependente desse elemento, o Senhor Jesus. E você precisa conhecê-lo. E você conhece o Senhor Jesus pela palavra de Deus. Primeiro pelo Novo Testamento, em que você vai conhecer ali a história dos apóstolos, dos discípulos, ali seguindo o Senhor Jesus, a obra do Senhor Jesus inicialmente. E depois você conhece também pelo que se diz Antigo Testamento, né? Então, o importante é você conhecer o Senhor. Porque eu vejo hoje em dia aí muita gente falando que é conservador ou conservadora. Porém, só é realmente conservador ou conservadora aquele e aquela que guarda os princípios sagrados da palavra de Deus. Muita gente diz, eu sou conservador de direita, mas a vida dessa pessoa, as obras dessa pessoa, as palavras dessa pessoa são contrariamente opostas. São totalmente opostas, não contrariamente opostas não, né? São opostas aos princípios sagrados. E esse tipo de discurso dessas pessoas que dizem que são de conservadoras de direita, mas as obras dessas pessoas são completamente opostas ao que a Bíblia, a palavra do Senhor, defende que é certo, então essas pessoas são hipócritas. Elas não estão na verdade. São os lobos com pele de cordeiro. Se lembra lá da história da Chapeuzinho Vermelho? Tem nariz de lobo, olho de lobo, dente de lobo, cheira como lobo, mas é uma ovelha? É claro que não, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente no nosso país, que é carente demais de lideranças, é carente demais de heróis, de heroínas. Então, surgem essas pessoas com esse discurso, mas na verdade são os lobos, as raposas em pele de cordeiro. A nossa confiança tem que estar somente em Deus. Se surgir um líder ou uma líder que realmente ali for colocada pelo Senhor, Deus vai mostrar, porque pelos seus frutos o conhecereis. A gente tem que avaliar muitos frutos, tanto daqueles que estão ao nosso redor, como os nossos próprios frutos. Porque a gente também tem que sempre se examinar, examine-se o homem a si mesmo. É isso que é o conselho lá do apóstolo Paulo, né? Examine-se o homem a si mesmo. Então que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que nós possamos ser pessoas que andam na luz do Senhor, na presença de Deus e fazendo bem, né? Sobretudo fazendo bem. Fazendo bem, mas sem bondadismo, né? Que tem uma diferença aí muito grande entre o bondadismo, a pessoa ser bonzinho, a pessoa ser boazinha demais, e aquele que faz o bem, aquele que pratica a justiça. Não tem a parábola do bom samaritano, que as pessoas não compreendem ela de forma correta. As pessoas entendem que tem que ajudar de forma irrestrita a pessoa que ele vê ali na necessidade, tem que ajudar, mas a parábola do bom samaritano não fala isso. A parábola do bom samaritano diz que o cara passou, viu o outro lá numa situação de penúria e ajudou. Mas não levou o cara para casa, mandou o cara para uma estalagem e pagou lá o que era devido para o cara ser cuidado, ser tratado. Entendeu? Então essa é a situação que a gente tem que observar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia de vitórias, que Deus te guarde,
que a palavra do Senhor ela possa alcançar o seu coração. E é lógico, você tem que ler, né? E que tudo corra bem para você nesse dia. Muito obrigado por ouvir, deixe o seu like aí. Eu tô querendo colocar mensagens aqui, não é algo fácil para mim. E eu te agradeço por ter me ouvido. Que Deus te abençoe.